Estranho, né, velho? Olha o percentual aqui, mano. É bizarro isso. Natural, a dedicação tem que ser muito maior. Enquanto nós estamos conversando aqui, o Maurício, ele colocar uma foto do Vitor antes e agora de frente. Agora, antes e agora, de costas, de frente. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a essa semana que nós tanto conversamos com vocês para participarem. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Cariani, eu sou professor de Química, atleta profissional de fisiculturismo e youtuber. Eu venho durante anos estudando a fisiologia do corpo humano, o comportamento do nosso corpo, a nutrição e ao treinamento e aplicando isso em diversas pessoas. Milhares de pessoas acompanharam o meu trabalho através de redes sociais e YouTube e tiveram grandes mudanças. Centenas de pessoas foram cuidadas diretamente por mim através de vários projetos e tiveram seus físicos transformados. Evoluções incríveis, chocantes, de pessoas que literalmente transformaram o seu físico. Olá galera, eu sou Júlio Balestrin, atleta profissional de fisiculturismo e educador físico. Ao longo da minha carreira como atleta, vim desenvolvendo um trabalho que excedia as competições e passei a trabalhar principalmente com pessoas interessadas em performance e saúde de vida. Talvez vocês não conheçam um pouco do trabalho que eu e o Júlio realizamos juntos, juntamente com a Tati Cariani, mas eu quero mostrar para vocês. Nós montamos o primeiro centro de treinamento para atletas de alta performance da América Latina. Aqui embaixo treinam atletas de várias modalidades, mas principalmente de um esporte chamado fisiculturismo. E o que é o fisiculturismo? Fisiculturismo é você utilizar a musculação para elevar ao máximo possível o seu físico em massa muscular e reduzir ao máximo o seu percentual de gordura. Aqui nós temos atletas de alta performance que foram magros, excessivamente magros, quando iniciaram, ou até mesmo pessoas que estavam fugindo da obesidade e que foram gradativamente evoluindo o seu físico até chegar no limite da alta performance. E por que nós criamos essa semana? Porque todo o conhecimento que nós fomos adquirindo para poder pilotar esses grandes atletas de alta performance pode ajudar vocês a conquistarem grandes resultados. Sabe o que nós temos aqui embaixo? Nós temos um lema. Resultados de 1 ano em 60 dias.
É isso que nós fazemos com pessoas. Porque todo conhecimento aplicado da forma correta faz com que você, em apenas 60 dias de trabalho, tenha 1 ano de resultados. E essa semana a gente vai mostrar um pouco disso para vocês. Mas antes de começar essa semana, eu queria dividir contigo um pouco de algumas pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, com o Júlio e com a Tati, e que já souberam o que é 60 dias de trabalho e 1 ano de resultado. Na primeira pandemia, eu me deixei levar e eu parei de malhar, tá? E me afetou psicologicamente. E nesse segundo lockdown, eu falei, não vou parar. E eu engordei. Né? A primeira foto minha, eu comecei a beber para desestressar. Todo final de semana vinha meus amigos aqui, porque não tinha nada aberto. Então todo final de semana vinha a gente pra cá, eu comecei a beber, engordei pra caramba. Quando eu faço dieta por conta própria, eu faço sem cálculo, entendeu? Eu não calculava as dietas. Então eu começava a baixar carboidrato e comia proteína, só isso. Só fazia isso, não tinha um cálculo, não tinha uma exatidão assim. E eu sempre tentava estudar isso, mas eu não entendia, porque não é minha área também, eu não entendia. Eu falei, eu vou entrar no programa do Cariani, no projeto 60 Dias, para me ver se realmente eu aprendo alguma coisa, porque alguma coisa estava me chamando a atenção para isso. Estudei todo o protocolo ali, li, e eu apliquei o volume e o volume de treino, de exercício. Sabia, essa parte eu não sabia, que eu calculava o metabolismo basal, depois eu tinha que ter o cálculo de gastos diários, que é a minha musculação, mais exercício físico e o aeróbico. Cara, apliquei isso aí. Aí cheguei nesse resultado que eu postei aí. Tipo assim, eu assustei, porque eu olhei pra mim no espelho e eu falei, eu acho que eu consigo ser um atleta. Porque eu nunca tinha chegado num nível de definição e de densidade, de qualidade muscular, que eu particularmente não conhecia em mim, assim, entendeu? Então eu enxerguei que eu tenho uma qualidade. Depois então que o Cariani postou lá, o Júlio Balestrin postou hoje. O Júlio Balestrin foi lá e comentou hoje sobre o meu shape. Falei, cara, o mundo caiu. 2021 tá diferente. Falei, 2021 tá diferente. Julião, me emociona receber o depoimento dessas pessoas e saberem que nós realmente mudamos a vida delas. Na verdade, nós temos centenas e até milhares de mensagens de pessoas que mudaram as suas vidas através do nosso trabalho. Mas não foi fácil. Me recordo muito bem, Júlio, na década de 90, quando nós éramos meros aprendizes e o quanto nós tivemos que batalhar para buscar tanto conhecimento, tanta informação que nem aqui no Brasil muitas vezes tinham, que nós tivemos que ir para o exterior, buscar conhecimento fora para poder aplicar na vida dessas pessoas. Revistas, livros, era a única informação que a gente tinha nessa época, Renato. Então foi uma época de vacas magras, mas que nós conseguimos trazer todo o conhecimento necessário para hoje poder alavancar o físico dessas pessoas e levar eles num outro patamar com uma velocidade que a gente não tinha condição de praticar naquela época por falta de informação. Isso é o mais importante. Julião, me recordo de você. Nós nem éramos amigos na época. Quem conhece a gente mais intimamente vai saber. Eu e o Júlio, uma curiosidade para vocês que não nos conhecem a fundo. Nós éramos rivais. Corinthians e Palmeiras. Ferrari e McLaren. Rivais. Que, quando nos reencontramos e deixamos questões pessoais de lado, nós nos unimos num propósito: mudar vidas. Mudar vidas de pessoas que realmente estão cansadas de olharem para si mesmo e não se aceitarem ou serem infelizes com o seu próprio físico e com o seu próprio estilo de vida. Mas, Julião, na época que éramos rivais, me recordo muito bem de você indo para o Kuwait, eu te acompanhando no YouTube, e você ficar 3 meses num país onde você não poderia levar sua esposa sozinho, entendendo tudo de como os árabes realizavam os seus treinos. Você aprendeu muito lá, né, Julião? Aprendi demais, Renato. Então, nessa história longa que nós temos, né, nós começamos em meados de 2000, a nossa história na musculação. Então, de lá para cá, viemos nos aprimorando e tentando nos especializar o máximo, ambos em cada área.
Então o Renato foi para a área da química, eu fui para a área da educação física e da competição. Ficamos afastados um bom tempo mesmo, são 18 anos. E depois, quando nós nos reencontramos e resolvemos nossos problemas pessoais, resolvemos que nós não deixaríamos mais as pessoas sofrerem os traumas que nós sofremos quando éramos jovens. Eu não quero mais que ninguém seja azucrinado por ser extremamente magro, por não ter um porte físico adequado para a idade, Renato. E eu sofria demais com isso. E foi isso que me fez procurar a saudosa musculação. Só que quando eu procurei a musculação, eu encontrei muito mais perguntas do que respostas. Eu queria ficar forte, mas eu não tinha a informação adequada. Então eu tive que fazer das tripas coração e buscar essa informação de diversas formas para poder conciliá-las e montar um trabalho que seja digno de ser comparado com os melhores trabalhos americanos que hoje nós temos como referência. O meu foi ao contrário, Julião. Eu era um indivíduo gordinho. Eu sofria bullying por ser gordinho. Eu não aceitava meu corpo por ser gordinho. O que eu fiz? Sem instrução, eu fiz uma dieta. E eu vou pedir para colocar um pouco da minha foto de como eu fiquei depois de uma dieta errada. Não era o físico que eu queria. Eu não queria ficar excessivamente magro daquele jeito. Na verdade, eu queria ter um físico bonito, um físico harmônico, mas eu errei na minha estratégia de dieta. Eu acho que esses são os principais motivos de termos criado essa semana, Julião. A dificuldade que nós tínhamos no acesso à informação, que gerou, consequentemente, erros na nossa evolução. E aí começou a ter uma confusão muito grande, Renato, porque o que começou a acontecer? A informação que eu recebia não era para mim, mas se tratava de musculação e estava correta. Então eu não sabia nem identificar como que eu era para poder trabalhar de acordo dentro da sala de musculação. Então isso me fez perder muitos anos dentro de uma sala de aula, treinando excessivamente, comendo inadequadamente e não tendo o resultado adequado. Essa semana vocês estão conosco. Serão nossos alunos aqui no centro de treinamento. Vão passar um tempinho com a gente. Vou convidar você para dar um pulinho lá em casa. Almoçar comigo, bater um papo sobre nutrição. Eu tenho certeza que vai ser uma semana gostosa, divertida e de muito conhecimento. E eu também, Renato. Eu vou trazer eles aqui para a academia para mostrar algumas coisinhas que eu aprendi ao longo desses anos. Algumas coisinhas vocês não perdem por esperar. Eu acho que a gente podia começar com o treinamento, né? Olha, nada mal passar umas diquinhas tanto de peitoral do que de bíceps, que é o que a galera mais gosta. Vamos descer lá para o centro de treinamento agora. Vamos lá então. Sejam muito bem-vindos, vocês estão no meu centro de treinamento, que durante essa semana será também o centro de treinamento de vocês. Bom, preparamos alguns conteúdos que são essenciais para a evolução de qualquer pessoa que busca resultados no físico. Treinamento. Erros muito comuns na execução do exercício. Erros que podem comprometer o resultado do treino ou até mesmo gerar lesões. Nutrição. Eu sei fazer dieta. Todo mundo acha que sabe fazer dieta. Recorre a mitos, a folclores e acabam cometendo erros e não sabem depois porque não evoluem. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar erros comuns que provavelmente você realiza e que podem comprometer e muito seus resultados. Começando aqui, no nosso centro de treinamento. Fixo, deita no banco para mim, por favor. Vamos lá? Pode parar, tá errado esse movimento. Eu tenho certeza que um desses erros, dos vários
que ele cometeu no crucifixo reto, você faz. Talvez você tenha olhado e pensado, eu sei ali onde está errado. Só que de longe eu vi pelo menos 4 erros na execução, Julião. Até 5, Renato. Até 5. E eu acho que um desses erros você já cometeu. Sabe por quê? Porque todos nós achamos que sabemos treinar, mas não sabemos. Treinamento é uma arte que envolve muita experiência, muitos anos ou um profissional diferenciado para te trazer o conhecimento certo e você ter resultados rápidos, fortes e concretos. Julião, o que ele está fazendo de errado aí? Ele errou praticamente todas as posições que você deve realizar para fazer um crucifixo direcionado para o peitoral. Então aqui ele dividiu a ação do músculo-alvo, que era o peitoral, com a parte anterior do deltoide do seu ombro, com um bíceps que estava muito flexionado. E o tríceps também não atuou como deveria nesse exercício. Então, são várias estratégias que eu tenho para vocês para ajudá-los a realizar todos os exercícios de forma concreta e equilibrada, para que você tenha o máximo de desenvolvimento em o menor tempo possível. Wesley, faz novamente o movimento aí. Júlio, vai só apontando um pouco de alguns dos erros que tem aí na execução desse movimento. Observem que eu preciso primeiro ajudá-lo a determinar que o alvo é o peitoral. Então, o que ele não está fazendo aqui é exatamente isso. Então, são várias coisas que eu preciso ajustar. A amplitude não está adequada, a flexão do cotovelo não está adequada, o final do movimento não está adequado e, principalmente, a estrutura do ombro dele está voltando durante o movimento e ela precisa estar fixa. Ponto de inércia. Ponto de inércia. Cara, tem muitos erros aí. Pode parar. Essa semana, vocês estarão conosco, literalmente para compreender o quanto um treino pode mudar os seus resultados. Eu garanto para vocês que se o Wesley realizar o movimento correto, ele vai sentir apenas contração, pump, tensão sobre o músculo-alvo, que são os peitorais, e todos os outros músculos sinergistas e auxiliares estarão preservados. Mas tem que corrigir isso aqui. Essa semana não é só isso, é muito mais informações para vocês. Por isso que eu digo, fiquem conosco. Serão valiosas informações para a evolução de vocês. Wesley, agora vamos mostrar para a galera um exercício de bíceps. Rosca concentrada é um dos exercícios mais tradicionais que nós temos para bíceps. Faz uma para eu ver como é que você está executando. Pode parar. O duro, Renato, é que a maioria dos praticantes faz como o Wesley está fazendo. Da forma que eu vi o Wesley, é a forma que eu vejo a grande maioria das pessoas executando. Sim. Parece estar certo. Podemos dizer que vai até funcionar. Sim. Mas, Júlio, a amplitude, o apoio, a alavanca que ele exerce ali, poderia ser muito mais explorada e ele teria bíceps muito mais potentes. Sim. E com um movimento completamente protegido, porque o que acontece? Devido à falta de tensionamento no músculo-alvo, as pessoas começam a apelar para a carga de forma errônea, levando em consideração que você tem que levantar peso para ficar mais forte, isso é fato, mas da forma correta, para evitar lesão e conseguir máximo desenvolvimento. Então aqui eu tinha uma falta de estabilidade, um direcionamento do ângulo inadequado para o maior desenvolvimento do braço e a amplitude do movimento também não estava justa. Todos esses toques nós estamos dando para você que ficará junto conosco essa semana. Agora, Julião, abaixa aqui um minutinho. O Wesley vai realizar novamente o movimento e eu vou pedir para você mostrar para a galera aonde ele está errando na amplitude, o que ele está fazendo com o anterior de ombro dele e essa jogada que ele está fazendo, que poderia ser evitada, mesmo que reduzisse a carga, mas que colaborasse ainda mais na contração do músculo. Sim. Aqui, na verdade, o que falta?
A estabilização do ombro é o principal fator, ó. Você observa que ele utiliza o tronco para ajudar a fazer a alavanca, que é única e total do cotovelo. Então, o braço que teria que fazer a alavanca, o eixo móvel, é apenas o eixo do cotovelo. E aqui, a gente está vendo que ele está usando como eixo móvel a articulação do ombro. E isso ajuda você a conseguir carregar grandes cargas, ou seja, você está roubando com esse exercício. Isso você não deve estar executando, é altamente lesivo e você pode estar produzindo efeito ao qual você não quer. Por que é um efeito qual você não quer? Você não quer que seu braço fique encurtado. Então, o outro fator é a amplitude. Então, trabalhar o exercício com máxima amplitude vai ajudá-lo a desenvolvê-lo e mantê-lo sempre alongado. Então, é fundamental trabalhar a amplitude para manter o comprimento do músculo. Devido a anos fazendo sessões de treino, costumam se encurtar. E trabalhando dessa forma, você evita esse efeito. Talvez a sua ambição seja construir um pouco de massa muscular. Talvez a sua ambição seja apenas perder peso. Mas você precisa entender que o que nós fazemos aqui, nesse centro de treinamento, é atingir o máximo da alta performance, como atletas, como o Vitor Boff, um atleta super pesado, super musculoso, que utiliza a alta performance para evoluir. Se um atleta dessa potência consegue chegar ao seu máximo, eu tenho certeza que você seguindo passos simples, você vai conseguir evoluir muito no seu esporte. Porque é isso que nós fazemos todos os dias. Ajudamos atletas, ajudamos pessoas comuns, ajudamos pessoas como vocês a evoluírem. Por isso que é importante vocês estarem conosco nessa semana, porque pequenas mudanças geram grandes resultados. Ninguém fica como o Vitor Boff do dia para a noite. Ele já foi magrinho e esguio e já foi carente de muita informação. Claro, ele é a Fórmula 1 da musculação. Mas se nós levamos atletas à Fórmula 1, conseguimos levar vocês a outros patamares. E essa semana tem esse objetivo. Poder levar vocês a outros patamares. Só que não é só treinamento, não. A nutrição é um pilar essencial para fazer com que nós, atletas, e vocês mudem de patamar. Então eu vou levar vocês agora lá para minha casa e a gente vai bater um papo sobre nutrição. Hoje, cedinho, hora de tomar seu café da manhã e o que te vem à mente para comer. Pãozinho na chapa? Pão de queijo? Misto quente? Ah, aquele pão com mortadela é a melhor coisa para tomar no café da manhã. Você sabia que o café da manhã é uma das refeições mais importantes? Afinal de contas, você já está há 7, 8, 10 horas em jejum. Como acordar o seu corpo da forma correta? Quais são os alimentos mais importantes para você realizar no seu café da manhã? Você não consegue comer pela manhã. Renatão, não tenho fome. Cara, não consigo comer. De manhã eu não como nada. Será que você precisa comer pela manhã? Se eu disse que o café da manhã é a refeição mais importante e eu não tenho fome, qual seria a estratégia para eu sentir fome ou qual seria a estratégia para eu realizar a minha primeira refeição pela manhã? Se você acorda todos os dias morrendo de vontade de um pãozinho na chapa, um misto quente, um pão de queijo, você já está viciado em açúcar, sal e gordura. 3 substâncias capazes de viciar a sua mente e tirar de você o prazer de alimentos comuns, como esse, as frutas. Para você, morango não tem gosto? Para você, uma maçã é algo sem graça? Saboroso realmente é um chocolate. O que tem gosto realmente, Renato, são os doces dos alimentos. Esse vício é muito mais comum do que você imagina. E com um agravante. O vício do açúcar, sal e gordura te impede de realizar a dieta,
Porque os alimentos se tornam sem gosto, sem graça e não te dão saciedade. Nem mental, não matam a tua vontade, e nem gastrointestinal, não matam a tua fome. Nós estamos aqui para bater um papo sobre esse vício do açúcar, sal e gordura e por que isso acontece. Vamos lá. Vamos primeiro falar em papila gustativa. As suas papilas gustativas, elas sentem a presença do doce, do amargo e do salgado. A questão é que muitas vezes as suas papilas gustativas acabam se tornando viciadas. Quanto mais intenso for o sal, quanto mais doce é o alimento, quanto maior o volume de tempero, mais condicionadas ficam as suas papilas gustativas e você começa a perder o sabor dos alimentos mais leves. Começa a ficar sem graça. O arroz do seu amigo ou da sua amiga não tem gosto. Você vai almoçar ou jantar na casa de alguém, nossa, que comida sem graça. Não estava temperada. Eu gosto de uma comida temperadinha. Não é o tempero, não são ervas nem condimentos. É o sal, o açúcar e a gordura. Você sabia que a bolacha recheada é um dos alimentos que mais tem sal? Mas ela é doce? Como é que a bolacha recheada, sendo doce, pode ter tanto sal? Porque a indústria quer viciar você. E não tem algo mais viciante do que a mistura de açúcar, sal e gordura. Como na bolacha recheada. Eu duvido você comer apenas um biscoito e se sentir saciado. Você vai querer muito mais que um biscoito. Outro fator que faz com que você vicie em açúcar, sal e gordura. Sua mente. O açúcar, ele é capaz de liberar uma substância no seu corpo chamada dopamina, hormônio do bem-estar. É prazeroso você morder um chocolate. É prazeroso você comer uma colherada de pavê pela alta concentração de açúcar. O problema é que seu corpo vicia na liberação desse hormônio e você não consegue mais largar o açúcar. Quantas mulheres em fase pré-menstrual, por exemplo, precisam de um docinho? Por quê? Porque elas precisam liberar dopamina e aliviar o estresse da tensão pré-menstrual. Outro fator sobre as gorduras. Por que o peito de frango é tão sem graça e a picanha é tão saborosa? É porque uma é carne vermelha e outra carne branca? Não. É porque uma é rica em gordura e outra não. Dentro da gordura nós temos uma substância chamada óleo essencial. O óleo essencial é o que dá sabor na carne, é o que dá sabor nos alimentos gordurosos. Então a picanha vai ser mais saborosa do que um patinho. Um bife anjo vai ser mais saboroso do que um filé mignon. Por mais saboroso que você acredite ser o filé mignon, não tem como. As carnes com maior índice de gordura são mais saborosas. E o seu corpo aprende a reconhecer isso. É muito louco. É muito louco. Toda vez que você ingere algum alimento que libere hormônios do bem-estar, a sua mente fixa isso como uma lembrança muito agradável. Ela faz essa ligação com momentos prazerosos. Então você tem um problema pessoal, o que seu corpo pede? Aquele momento prazeroso. Você está estressado? Aquele momento prazeroso. Você está cansado ou entediado com o trabalho? Aquele momento prazeroso. Você não está namorando. Você está solteiro. Aquele momento prazeroso. E o momento prazeroso está ligado no vício de açúcar, sal e gordura. Agora você entendeu, porque você não consegue, muitas vezes, se livrar da bolacha recheada, do chocolate, da pizza, do hambúrguer, da batata frita, porque são alimentos com alta concentração dos 3 componentes ou pelo menos de um deles. Agora, como nos livrarmos do vício de açúcar, sal e gordura? Entendam que é muito importante nós liberarmos esses hormônios do bem-estar. É muito importante você liberar dopamina. É muito importante você liberar hormônios que te fazem feliz.
Estamos aqui, acima de tudo, para sermos felizes. Existem formas muito adequadas de você utilizar a nutrição para liberar hormônios do bem-estar. Por isso que eu peço que vocês fiquem conosco essa semana. Nós temos muito o que conversar, temos muito o que aprender e vocês vão abrir a mente de forma ampla no que diz respeito à nutrição. Muitas pessoas têm um mito errado de achar que dieta é sofrimento, dieta é calvário, dieta é um período que eu preciso passar pela minha vida para ter uma transformação. Não, gente, dieta é prazeroso, dieta é felicidade, dieta é sentar à mesa, olhar aqueles alimentos e dizer, eu sou feliz comendo isso, eu libero hormônios do bem-estar comendo isso. Mas existem manobras, existem estratégias e existem seleção adequada para os alimentos e para cada um dos objetivos adequados de vocês. Legal? Vamos completar esse vídeo incrível com um presente. Vamos retornar ao nosso centro de treinamento, onde eu e o Júlio Balestrin vamos dar uma dica especial para vocês. Quem aí não sonha em ter boas panturrilhas e, enfim, usar uma bermuda, usar um shorts, usar um vestido ou uma saia e dizer, as minhas panturrilhas me fazem feliz? Tem segredo para isso. Vamos dar um pulinho no CT? Ei! Ah, não cresce não. Essa foi no limite, hein? Pessoal, vocês estão aqui ao vivo e a cores no nosso centro de treinamento. Fazemos isso todos os dias. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 80 quilos. Tá leve, Bob? Começou a ficar pesadinho. Começou a ficar pesado? O que nós falamos para vocês? Que nós trabalhamos físicos em alta performance. Aqui realmente é a Fórmula 1 da musculação. Mas a Fórmula 1 da musculação ensina. Você sabia que a injeção eletrônica vieram dos carros de Fórmula 1? Câmbio automático vieram da Fórmula 1. O aeróbio em jejum vieram dos atletas de fisiculturismo. Por exemplo, disso você não sabia, né? Sabe o que você também não sabe? De uma bela dica para crescer suas panturrilhas. Nós dissemos que iríamos dar um presente para vocês. Julião, conta pra gente. Por que a galera não cresce panturrilha? Eu sei, genética é complicada. Eu mesmo não tenho dificuldades com panturrilha. Não é o mesmo caso que o meu. Porém, você, atleta de fisiculturismo profissional, conseguiu construir panturrilhas, mesmo a genética estando contra você. Sim, temos técnica para tudo. Se você não tem boas panturrilhas, se apegue nessa dica que com certeza a sua panturrilha também vai evoluir, mesmo se você não tiver genética. O fisiculturismo é um esporte que vai muito além de exibir o físico num palco. Nós aprendemos ao longo dos anos, estudando muito, a evoluir cada grupo muscular. Talvez você não queira ser super musculoso, mas eu tenho certeza que ter um físico estético, harmônico, que ajude a sua autoestima, é tudo o que você quer. E uma panturrilha faz parte disso. Wesley, bora fazer essa panturrilha ficar grande? Vamos lá. Panturrilha sentada é um exercício que todo mundo tem na sua própria academia. Se você não tiver, você consegue fazer com o halter também, colocando-os posicionados em cima da coxa, uma barra. Também é possível você fazer esse exercício. Então ele está aqui posicionado e ele vai fazer. Eu vou apontar os erros que não só ele, muito provavelmente vocês que estão vendo esse vídeo também cometem e assim não conseguem sucesso para esse agrupamento que é difícil de desenvolver, se você não tiver genética. Vamos lá, Wesley? Ó, vocês podem observar que aqui, ó, o apoio do pé, ele tem um certo ângulo. E eu preciso que o Wesley aproveite esse ângulo de forma positiva. Ele não está fazendo isso. Por quê? Porque ele está colocando a parte distal do pé dele, as falanges, os dedos, em cima da curvatura. Eu quero que ele use a curvatura. Então ele apoia a perna e o pé aqui e aqui. O joelho levemente
para frente do encosto do aparelho. Pronto, agora ele está posicionado de forma adequada. Vamos agora à execução do movimento. Só de eu fazer isso eu já consegui mais amplitude. Pode perceber que agora eu tenho um trabalho muito mais interessante. Porém, o que está faltando aqui agora para máximo desenvolvimento? Amplitude. E essa amplitude você pode perceber. Deixa descer tudo, Wesley. Agora sobe tudo. Ele consegue até descer bem, mas subir nem tanto. Não está tanto atrelado à carga, não tem uma grande carga aqui. Mas em si, mobilidade. Então é necessário você incluir exercícios que trabalhem a mobilidade do seu tornozelo, para que você tenha mais facilidade de fazer uma dorsiflexão plantar e executar uma panturrilha de forma onde você tenha o trilho completo de ação do movimento e consiga, dessa forma, um máximo desenvolvimento. Então aqui vai 2 exercícios para você conseguir alongar mais a musculatura e principalmente aumentar a amplitude do seu tornozelo para você fazer agachamento e panturrilha com mais eficácia. Vem cá, Wesley. De frente para qualquer degrau de escada, onde você tiver um apoio para você deixar o seu pé mais alto. Apoie seus dedos, a parte mais distal do seu pé, em um degrau ou em um step, por favor, Wesley. E suspenda o corpo em cima dele, segura ali no vidro. Isso, deixa alongando aí. Solta toda a panturrilha. Observem que aqui agora, ó, eu tenho um trabalho muito forte em cima do tendão de Aquiles, é isso mesmo. Eu estou alongando o tendão de Aquiles e dessa forma conseguindo bastante amplitude para solear e principalmente gastrocnêmio. Então, enquanto o tibial encurta, que fica na frente da panturrilha, que é esse músculo aqui, eu tenho o máximo alongamento de gastrocnêmio e solear. Julião, uma pergunta aqui. Esse tipo de mobilidade vai facilitar com que ele tenha amplitude máxima no movimento concêntrico e excêntrico para a panturrilha, mas também ajuda ele no treino de agachamento, por quê? Porque se você tem uma mobilidade boa no seu tornozelo, você consegue mais amplitude. Por quê? Porque sua cadeia posterior tem alongamento para permitir você descer e passar dos 90 graus e não entrar em retroversão pélvica, que é quando o quadril entra para dentro, proporcionando lesão, principalmente na coluna lombar. Ou seja, então existem pessoas que têm dificuldade para realizar a amplitude correta de agachamento por falta de mobilidade nesses 2 grupamentos musculares tão pequenos e tão simples. Exatamente. São os agrupamentos onde você precisa atuar como estabilizador. Então eu preciso estabilizar totalmente em cima dos pés. E se eu não tenho uma boa mobilidade de tornozelo, eu não consigo realizar um agachamento em profundidade. Vocês entenderam a importância dessa semana? Porque eu, o Júlio e a Tati Cariani convidamos vocês para estarem conosco nessa semana. Nós sabíamos que muito das informações que nós estamos aqui dividindo com vocês são novas e que podem ajudar diretamente na evolução de todos que querem definição de massa muscular, ganho de peso, perda de gordura, um treino melhor, menos lesão, menos esforço e mais resultado. Tá só começando essa semana. Eu espero de verdade que vocês estejam conosco, estejam curtindo, comenta, compartilha com seu amigo. Não seja egoísta. Divide com seu amigo que você está participando dessa semana. Esses vídeos ficarão gravados, eles poderão assistir e evoluir com vocês. Essa semana é uma semana que eu, a Tati e o Júlio estamos dando de presente para vocês. Aproveitem. Valeu. Eu vou apontar aqui para vocês todos os erros e o que você deve fazer para corrigi-los e nunca mais errar a rosca concentrada dentro do seu treino. Suplementação esportiva. Até onde
Eu posso utilizar a suplementação esportiva para os meus objetivos.